Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal Anatomia com o professor Carlão. Hoje a nossa videoaula será sobre traqueia e árvore brônquica. Então nessa aula eu vou passar para vocês o que é a traqueia, onde ela começa, onde ela termina, como ela é formada, quais as suas principais características, como que é a sua divisão e depois nós vamos passar para a árvore brônquica, desde lá dos brônquios principais, todas as suas divisões em brônquios lobares, segmentares, bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, formação de um alvéolo, de sacos alveolares. Então, nós vamos entender o que é um alvéolo, o que é um saco alveolar. Como que é formada a parede do alvéolo que constitui a membrana respiratória? Como que ocorre a difusão de oxigênio e dióxido de carbono, que nós chamamos de hematose? Então, nessa videoaula será uma videoaula completa sobre a traqueia e árvore brônquica, porém atualizada, tá ok? Como vocês já devem ter percebido nos últimos vídeos que eu estou postando de sistema respiratório, todas as aulas elas estão sendo atualizadas. Então, eu já tenho uma videoaula de sistema respiratório lá no meu canal, na playlist de sistema respiratório. Porém, quando eu falo de traqueia e árvore brônquica, eu falo de uma maneira bem básica, mais superficial. E nessas videoaulas que eu estou fazendo atualizadas, eu estou separando então todas as partes do sistema respiratório, depois serão outros sistemas, para que a gente possa abordar todas as características, toda a anatomia e a fisiologia básica de cada estrutura aí constituinte do sistema respiratório. Dessa maneira, então, pessoal, espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam, que vocês curtam essa videoaula, ok? E vamos iniciar nossa videoaula após a vinheta. Muito bem, pessoal, então iniciando aqui o estudo sobre a traqueia, nós temos que entender que a traqueia ela é um órgão tubular, cartilaginoso, porém também apresenta posteriormente a ela um músculo, então ela é cartilaginosa e muscular na parte posterior. Ela fica então localizada na região anterior do pescoço, ok? Anterior ali ao esôfago, tá certo? E aonde que ela vai ter início? Ela vai ter início ao nível da cartilagem cricoide. Então, a margem inferior da cartilagem cricoide é onde tem início a traqueia. E o que une a traqueia na cartilagem cricoide é o ligamento cricotraqueal, ok? A traqueia, ela apresenta um tamanho médio no adulto de 12 centímetros aproximadamente. O diâmetro dela, num adulto, varia em torno de uns 2,4 centímetros no adulto. Já, por exemplo, um bebê lactante, ele tem o diâmetro de um tamanho de um lápis, ok? O término da traqueia é justamente numa cartilagem em forma pontuda, que é a carina. E essa carina, ela fica ao nível da quinta vértebra torácica, ok? A traqueia ela se relaciona lateralmente com a artéria carótida comum, com os lóbulos, mais superiormente aqui, com os lóbulos da glândula tireoide. Tá? Além disso, abaixo desse lóbulo da glândula tireoide, nós vamos ter o arco venoso jugular e também as veias tireoideas inferiores. A traqueia ela é formada por anéis, semi-anéis, Então são cartilagens em forma de ferradura, tá? Abertas posteriormente. Essas cartilagens são hialinas, tá certo? Então elas, ao longo do tempo, ao longo da vivência do indivíduo, ela pode criar alguns pontos de ossificação, tá? Então essas cartilagens são chamadas de anéis traqueais e a traqueia apresenta em média de 16 a 20 anéis traqueais. Todos esses anéis traqueais são unidos um ao outro através de um ligamento chamado ligamento anular. Tá? Então, entre dois anéis traqueais, nós vamos ter o ligamento anular. E aí o que vai acontecer? Como essa cartilagem ela é aberta posteriormente, ela então é no formato de uma letra C, uma ferradura, posteriormente unindo as duas pontas dessa cartilagem e fechando toda essa parte posterior, nós vamos ter um músculo traqueal.
Tá? Esse músculo traqueal ele serve para quê? Ele serve também para fazer a questão de broncoconstrição, por exemplo. Então, quando ele se contrai, ele aproxima as pontas da cartilagem desses anéis traqueais, diminuindo então o diâmetro da traqueia. E essa abertura posterior das cartilagens e com a presença do músculo traqueal, ela permite que no momento da deglutição, o alimento quando passa pelo esôfago, o esôfago ele se dilata. Então automaticamente o que vai acontecer? Ele vai se dilatar entrando em contato com o músculo traqueal, né? Não prejudicando o formato e o funcionamento da traqueia, tá certo? Internamente a traqueia ela é revestida por uma mucosa. Tá? E essa mucosa ela vai apresentar células ciliadas caliciformes, ou seja, células que produzem muco para poder lubrificar toda essa via respiratória. Ciliada por quê? Porque apresenta cílios que conduzem esse muco desde lá, né, dos bronquíolos terminais, dos bronquíolos respiratórios, vai subindo, passa por toda a traqueia e aí ela chega na laringe. E aí ela é conduzida então ali para a faringe. Esse muco ele tem que ser retirado de dentro dos pulmões para que possa então haver somente o espaço aéreo nos alvéolos para ocorrer então as trocas gasosas. Esse muco, quando ele chega na faringe, ou ele vai ser engolido, né, descendo ali para o esôfago, chegando no estômago para ser, né, digerido, ou então a gente pode acabar expelindo ele através da tosse. E além dessas células ciliadas caliciformes, a mucosa apresenta células basais que garantem a produção, a renovação de novas células ciliadas caliciformes. Tudo bem? Então aqui nós vemos o número 1 representando então o anel traqueal, que é a cartilagem, o número 2 o ligamento anular, número 3 o músculo traqueal posteriormente, e o número 4 é a divisão da traqueia. Então a traqueia, como ela termina nessa cartilagem, nesse ponto chamado carina, ali ela se divide em dois brônquios principais. Um direito, que vai para o pulmão direito, e um esquerdo, que vai para o pulmão esquerdo. Okay? Então o número 4 aqui está representando o quê? Os brônquios principais. Aqui então mostrando a carina, né, que é esse ponto de divisão final da traqueia, originando então o brônquio principal direito e esquerdo. E a gente observa o seguinte, o brônquio principal direito ele é menor, tá, em comprimento. Já o esquerdo ele vai acabar sendo um pouco maior. E o que vai acontecer? Esses brônquios principais entram nos pulmões, ali na face medial dos pulmões, no pedículo pulmonar, né, juntamente com artérias pulmonares, tá, junto ali com as veias pulmonares, com nervos e vasos linfáticos. E cada brônquio principal, quando entra no pulmão, ele vai ter que se dividir em lobos, né? Em brônquios lobares. Por quê? O pulmão direito apresenta 3 lobos. A gente vai ver isso na próxima aula. E o pulmão esquerdo apresenta 2 lobos. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Olha só, o pulmão direito, tá? Ele vai, então, o brônquio principal direito, ele vai apresentar um tamanho um pouco menor, tá certo? E aí automaticamente então ele vai se dividir em brônquios lobares, tá? Em brônquios lobares. O brônquio principal esquerdo ele vai ser um pouco maior, um pouco mais comprido e também vai se dividir em lobos, tá? Em brônquios lobares, desculpa, em brônquios lobares, tá? E a partir desse momento, esses brônquios lobares, quando entram nos pulmões, cada brônquio lobar continua se dividindo, originando brônquios de menor calibre, que são os brônquios segmentares, tá? Porque o que acontece? Cada lobo do pulmão, ele é subdividido em segmentos, tá? Não existe uma divisão anatômica visível, mas existe sim uma divisão segmentar em cada lobo. Então esses brônquios lobares vão se dividir, originando então os brônquios segmentares, que são esses coloridos que nós observamos nessa imagem da direita, tá? Os brônquios segmentares. Eles serão de calibres menores do que os brônquios lobares, mas ainda assim visíveis a olho nu. Ok? A partir desse... e só uma observação aqui. A carina, tá? Se divide em 2 brônquios principais
bem posteriormente ali ao ângulo do externo. Tá? Então, no nível do ângulo do externo, posteriormente, né, lá internamente, nós temos então a origem desses dois brônquios principais. Depois os brônquios segmentares, eles continuam se dividindo, originando brônquios, né, de menor calibre, que são a partir de agora chamados de bronquíolos terminais. Então aqui nós temos uma representação dos bronquíolos terminais. Esses bronquíolos terminais ainda apresentam a mesma característica dos brônquios segmentares, dos brônquios lombares, dos brônquios principais e da traqueia, tá? Com aqueles anéis traqueais abertos posteriormente, com o músculo traqueal, enfim. Esses bronquíolos terminais continuam se dividindo, originando bronquíolos de menores calibres ainda, sendo então chamados de bronquíolos respiratórios. E o que vai acontecer? Qual que é a característica desses bronquíolos respiratórios? Eles começam a trocar, né, a ter uma diferenciação gradativa, aonde os anéis traqueais, os anéis cartilaginosos, eles começam a desaparecer e começa a aparecer o quê? Placas, não anéis, mas placas de cartilagem, tá? São as placas cartilaginosas. Nos bronquíolos respiratórios começam a aparecer dilatações, que são os alvéolos. Tudo bem? E um conjunto de alvéolos, nós temos então os sacos alveolares. Então, um saco alveolar é um conjunto de alvéolos. Tudo bem? O que acontece? Existe músculo também, tá? Músculo bronquiolar. Então, lá na traqueia existia um músculo traqueal, depois nos brônquios existiu o músculo bronquial, tá? E depois nos bronquíolos existe o músculo bronquiolar, tá certo? O que vai acontecer? Esse músculo bronquiolar, ele, por exemplo, numa pessoa que apresenta asma, ele entra em espasmo. O que é o espasmo? Contração, tá? E os bronquíolos respiratórios, como eles não apresentam aquelas cartilagens, somente algumas placas, tá? E bem poucas, esses músculos eles se contraem tanto que eles fecham esses bronquíolos respiratórios, tá? E aí o que vai acontecer? Dessa maneira o ar ele tem dificuldade de entrar nos de entrar lá nos alvéolos e sacos alveolares. Dessa maneira, o que vai acontecer? A parte parasimpática do sistema nervoso, ele vai liberar, né, histamina, que também provoca o quê? Estreitamento dos brônquios respiratórios, dos bronquíolos respiratórios, ocasionando então assim a broncoconstrição. Então isso é o que acontece, por exemplo, numa pessoa que tem asma, tá? Porque o que vai acontecer? Como eu falei, nos bronquíolos respiratórios nós temos poucas placas cartilaginosas, tá? Elas não têm aquela capacidade de manter o bronquíolo respiratório totalmente aberto, como nos bronquíolos terminais, brônquios, traqueia, enfim. E aí esse músculo, se ele se contrair, ele quase meio que fecha por completo esses bronquíolos respiratórios, dificultando então a passagem do ar até os alvéolos, tá? Além disso, tem a histamina, que causa mais contração ainda, tá certo? E aí depois os brônquios dilatadores, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o relaxamento, eles vão diminuir, né, a ação da histamina e vão relaxar essa musculatura bronquiolar, permitindo então que novamente o ar passe, transite naturalmente, tá certo? Aqui na imagem da direita nós temos então uma microscopia óptica mostrando então um bronquíolo terminal aqui, ó, com a sua musculatura, tá? Um vaso sanguíneo, obviamente, ductos alveolares e formando os alvéolos. Porque daí nós temos que entender o seguinte, que os bronquíolos respiratórios formam ductos alveolares e esses ductos alveolares é que formam os alvéolos, tá ok? E cada bolinha dessa é um alvéolo, um conjunto de alvéolos, nós temos então os sacos alveolares. Quando nós falamos de um alvéolo, nós temos que entender que esse alvéolo ele tem uma parede, tá, que é permeável, ou seja, ela permite a difusão de oxigênio e dióxido de carbono
entre o vaso sanguíneo e o alvéolo, e alvéolo o vaso sanguíneo. A gente tem que entender que cada alvéolo ele vai ser rodeado por uma rede muito extensa de arteríolas, né, de capilares arteriais e venosos. Então, o que vai acontecer? Esses capilares arteriais passam para o alvéolo, o alvéolo passa para os capilares arteriais o oxigênio. E os capilares venosos passam para os alvéolos o quê? O dióxido de carbono. Então ocorre essa troca, tá? E o que vai acontecer? Como que é formada a parede do alvéolo? A parede do alvéolo, ela vai ser formada por células, né? Então nós temos aqui a célula alveolar tipo 1, tipo 2, nós temos também macrófagos, né? Células de defesa, nós temos também a membrana basal, membrana epitelial e o próprio endotélio capilar, porque daí o que acontece? Esse capilar ele está meio que junto, né, nessa parede, formando então a membrana respiratória. Então nós temos a parede do alvéolo e nós temos a membrana respiratória. Na membrana respiratória entra também o que? O endotélio capilar. Na parede do alvéolo, não. Na parede do alvéolo só entra o quê? A célula alveolar tipo 1, tipo 2, tá? Macrófagos alveolares que nós temos ali, membrana basal só, tá? A membrana capilar e o endotélio capilar já é somente na parte aonde tem o vaso sanguíneo fazendo então essa difusão, que aí nós temos, além da parede alveolar, nós temos a parede capilar. E essas duas paredes formam, então, a membrana respiratória. Tá? Os alvéolos, pessoal, são dilatações dos bronquíolos respiratórios. Tá? Cada bronquíolo origina de 2 a 11 ductos alveolares. E cada ducto alveolar pode originar de 5 a 6 sacos alveolares. Tá? Alvéolos, né? Formando então depois os sacos alveolares. O desenvolvimento desses alvéolos ocorre até aproximadamente 8 anos de idade. E no adulto, nós vamos ter, depois desse processo, dessa fase, cerca de 300 milhões de alvéolos. Isso nos 2 pulmões. Tá? Então, falando sobre a parede alveolar e membrana respiratória, é aquilo que eu já tinha comentado para vocês. A parede alveolar, ela vai ser formada pela célula alveolar tipo 1, que é um epitélio escamoso, que é de revestimento, de proteção. Célula alveolar tipo 2, que produz o líquido alveolar, que apresenta aquele surfactante que evita com que os alvéolos se colabem. Tá? Então, esse surfactante é como se fosse um detergente, um óleo que não deixa as paredes, né, se grudarem, colapsarem, ok? E a membrana basal, tá? Aí nós vamos ter a membrana basal epitelial, tá certo? Membrana basal epitelial, que é esse revestimento por fora aqui, tá? E o que vai acontecer? Aqui nós temos então, desde a célula do tipo 1 até a basal epitelial, nós temos a parede do alvéolo. Só que no ponto, no local aonde eu tenho o capilar, que vai ocorrer a troca gasosa, a parede do capilar entra junto com a parede alveolar, formando a membrana respiratória. Então, se nós analisarmos nessa imagem, aqui é a parede, aqui é a parede. Aqui já é a membrana, membrana, membrana. Então, o ponto da parede alveolar que está conectada com um capilar, onde ocorre essa troca gasosa, eu vou ter a parede do alvéolo mais a parede capilar, formando a membrana respiratória. E aí, então, quando nós falamos da membrana respiratória, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter todas essas camadas, incluindo, né, a parede alveolar mais a parede capilar. Então, vejam, nós vamos ter aqui, né, as células, né, a célula do tipo 1, do tipo 2, nós vamos ter a membrana basal epitelial, mais a membrana basal capilar, mais o endotélio capilar, formando então tudo aí a membrana respiratória. Tá?
Além disso, então, né, como eu já comentei, essa parede alveolar, ela vai conter também células sanguíneas, células de defesa, né, imunitária. Então nós vamos ter aqui os macrófagos, nós vamos ter monócitos, nós vamos ter fagócitos, tá ok? E olha só que interessante, quando a gente observa essa membrana respiratória, ela é uma membrana formada, basicamente vamos colocar ali, por 4 camadas, tá? Praticamente, porque o que acontece? A basal epitelial e a capilar, elas ficam muito acopladas. Então, se a gente for analisar, ela vai ser formada basicamente então por 4 camadas, né? Alveolar do tipo 1, que daí já vai incluir a do tipo 2 junto, a basal epitelial, a basal capilar e o endotélio. E apesar de ter 4 camadas, a espessura dessa membrana ela é muito pequena, ela é muito fina, cerca de 0,5 micrômetros de espessura, o que facilita então essa difusão, essa hematose, essa troca, né, de oxigênio e dióxido de carbono. Só fazendo uma errata, vamos dizer assim. Eu comentei no slide anterior, eu comentei nesse slide aqui, né, em relação à difusão de oxigênio e dióxido de carbono, eu disse o seguinte, que do alvéolo o oxigênio passa para o capilar arterial e que o dióxido de carbono sai de um capilar venoso e entra no alvéolo. Na verdade é o inverso, porque o que acontece? Quando nós temos lá no coração, todo o sangue sujo, ele vai por artéria, pela artéria pulmonar lá nos pulmões. Então todo o dióxido de carbono que está na artéria, né, e nesses capilares arteriais, sai então para o alvéolo. O oxigênio, o oxigênio então, ele vai entrar na veia, né, no caso no capilar venoso, porque daí esse sangue limpo, agora oxigenado, ele retorna para o coração e todos os vasos que entram no coração são veias. Então, no caso dos pulmões, nessa circulação pulmonar, ela é invertida. O sangue sujo, né, o sangue venoso, ele vai por artéria, então ele vai chegar aqui pelos capilares arteriais, trazendo o dióxido de carbono que entra no alvéolo, e o oxigênio que está no alvéolo vai entrar onde? Vai entrar num capilar venoso, que depois vai seguir para a vênula, né, até chegar lá no coração, tá ok? Então, só fazendo essa correção que eu comentei errado no slide anterior, beleza? Então aqui nesse slide a gente viu então como que é formada a parede alveolar e a membrana respiratória, tá certo? E por último aqui, mostrando então essa rede capilar que envolve os alvéolos, tá? Então vejam que o conjunto de alvéolos forma então o saco alveolar. Tá? Então o saco alveolar vai ter os ductos alveolares formando então os seus alvéolos, tá? Nós vamos ter os alvéolos terminais, mas enfim, todo o saco alveolar ele é formado por alvéolos e cada alvéolo vai ter uma ramificação que é uma rede capilar, tanto arterial quanto venosa, tá certo? Os capilares arteriais trazendo o dióxido de carbono, né, o dióxido de carbono, e os capilares venosos, então, levando de volta para o coração o oxigênio, né? Beleza? Então aqui a gente consegue analisar que cada alvéolo vai ter essa rede, e essa rede capilar, ela é formada através de 2 vasos sanguíneos. Então nós vamos ter aqui as vênulas, tá, pulmonares, ok? Vênulas pulmonares que estão retornando o sangue com oxigênio lá para o coração, né? E nós temos as arteríolas pulmonares que estão trazendo então esse sangue sujo com o dióxido de carbono. E aí essas vênulas e arteríolas se ramificam, formando então os capilares e automaticamente a rede capilar dos alvéolos. Tudo bem? Pessoal, então aqui chegamos no final dessa videoaula de traqueia e árvore brônquica. Então espero que vocês tenham entendido, aprendido e gostado também dessa videoaula, ok? E vejam que a gente passou por tudo, né? A gente viu toda a anatomia aí completa, desde a traqueia, brônquios, bronquíolos,
alvéolos, sacos alveolares, vimos as paredes alveolar, a membrana respiratória, então foi uma videoaula bem completa, ok? Desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço, não deixem de curtir esse vídeo, se inscrevam no meu canal e compartilhem o vídeo para mais pessoas, que assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e dá uma grande ajuda para nós aí no nosso canal, tá ok? Pessoal, então, mais uma vez, grande abraço, ótimos estudos e até a próxima videoaula do meu canal Anatomia com o Professor Carlão.